O nosso convidado de hoje é o diretor-presidente do DataCensus, um instituto visionário que traz revelações fundamentais. É a bússola, o norte, para quem deseja disputar, vamos inicialmente revelar, uma eleição, por exemplo. Né? Claro que o DataCensus não é tão somente política partidária. Ela também faz a chamada pesquisa de mercado, pesquisa de campo. Mas vamos puxar o papo com o nosso convidado, Mário Bispo. Eu convidei ele, não é, nada de pleonasmo, para falarmos exclusivamente das eleições de 2020. Muito obrigado, senhor Mário Bispo, por ter aceito conversar conosco, mas a pergunta é, por que Zé Alfredo foi derrotado? Zé Alfredo perdeu a eleição, Ivan e caros amigos internautas, porque ao longo do processo, aquele desgaste todo com as derrotas na justiça eleitoral em busca daquela certidão, minaram o capital político dele. Foi minando ele, as pessoas foram desacreditando na candidatura, na viabilidade da candidatura dele. E quando, no último lance, ele conseguiu a certidão para poder disputar a eleição, as pessoas, os eleitores, já estavam procurando uma outra alternativa para votar que fosse em oposição, com condições de derrotar o prefeito Kyll. Então, foi quando surgiu a candidatura do Sebastião de Jesus, ancorada num grupo político muito forte, que deu corpo àquela candidatura, e os eleitores começaram a enxergar o Sebastião como alternativa para derrotar o prefeito Kyll. E minaram os votos que eram do Zé Alfredo, minaram o Sebastião, e por isso ele terminou em terceiro lugar nessa eleição última aqui. Nada com relação à intransigência de que somente ele, depois dele o filho Vitor, isso também pesou? A derrota numa eleição é como uma queda de um avião. Nunca é também um motivo só, uma razão só. É um conjunto de motivos. E essa personalidade muito desagregadora, né, do Zé Alfredo, como aparecia liderando a intenção de voto e não conseguiu formatar um grupo com corpo bem sólido para apoiar a candidatura dele. E disputa eleitoral é também grupo político, né? Grupo político. E isso faltou ao Zé Alfredo, além dessa personalidade muito impetuosa que ele tem, né? De querer estar sempre à frente de tudo e comandando tudo, sem compartilhar as suas visões ou ouvir mais as pessoas. Ele não é uma pessoa que escuta muito, né? Na vida dele, de empresário de sucesso, ele caminhou assim. Mas a política é diferente. Você tem que agregar, tem que ouvir as pessoas. Isso é a liderança que conduz as pessoas. E ele não conseguiu se mostrar ou fazer essa personalidade se sobrepor às outras características dele. E tudo isso contribuiu para minar o capital político dele, que ele terminou em terceiro colocado. Se nós tivéssemos de elencar o peso do seu vice, o Dodi Prachetes, com relação à luta livre, ele seria peso leve, peso pesado, na sua concepção. O Dodi foi um nome bom para o Zé Alfredo? O Dodi foi na medida que ele conseguiu o mínimo de grupo, né? Conseguiu uma família tradicional apoiando a candidatura dele. E um vice mais conciliador, um vice que trazia outras características além das dele. Né? Eu acho que agregou força, sim. Né? Tanto que, apesar de toda a perda do capital político dele, ele conseguiu manter aquela votação. Né? Então não foi só o Zé Alfredo ali, é a soma de um conjunto de forças, e o Dodi teve sua contribuição também naquela campanha. Mas o fato determinante para a derrota do Zé Alfredo foi a não quitação eleitoral, que ele não conseguiu a tempo, né, de se cacifar para disputar a eleição. Quando conseguiu, foi tarde demais. Por que Sebastião de Jesus foi a novidade nesse processo? Temos 6 candidaturas, né? 6 candidaturas, 5 no campo da oposição. E
um eleitorado, um terço do eleitorado que votava com o prefeito, um terço que votava contra, um terço que votava, que procurava uma outra alternativa. Não é? Esse terço, o prefeito, graças às suas obras, conseguiu ampliar para uns 40% do eleitorado, e o restante se dividiu entre as candidaturas. E assim, tem uma maioria, ou tem um índice, um percentual considerável de eleitores que não queriam votar no prefeito Quil, que procuravam uma alternativa. E a alternativa que se apresentou mais viável, porque investiu bem os recursos da campanha, porque formatou um grupo político de uma base sólida, porque ampliou esse grupo durante o processo, foi o Sebastião de Jesus. Mas essa identificação dessa candidatura como a mais viável para enfrentar o prefeito Quil só se deu ali nos últimos 20 dias da eleição. No último mês, né, do processo eleitoral, foi que aconteceu isso. Ele foi se firmando, mas assim, a minha leitura é que aqueles votos não são do Sebastião. Aqueles votos são de eleitores que escolheram o Sebastião para enfrentar o prefeito Quil. Os votos de Zé Alfredo são os votos de Zé Alfredo. Né? Eu não acredito que, se o Sebastião, por exemplo, se candidatar a deputado, ele vai repetir aquela votação, porque aquele voto foi um voto do grupo e um voto do eleitorado que não desejava a permanência do prefeito Quil na gestão de União dos Palmares, na prefeitura. Os números são reveladores, né? Juntando a votação de Zé Alfredo com a de Sebastião de Jesus e os candidatos, que eu não diria coadjuvantes, o Quil jamais se elegeria. Tem essa de que o Quil não é o prefeito de União dos Palmares eleito pela maioria. O prefeito Quil é o prefeito legitimamente eleito, não é? Eleito. Quando se tivesse apenas duas candidaturas, a situação seria outra. Porque numa situação de disputa, não é, acirrada, não é? O eleitorado ele vota em você que é a favor, mas vota em você porque não vota no outro. Por exemplo, a eleição de Maceió. Não é? O Alfredo Gaspar ele passou para o segundo turno à frente do JHC. Mas no outro dia fizemos pesquisas em Maceió, logo após o resultado do primeiro turno, e o JHC já aparecia com ampla vantagem em cima do JHC. Por quê? Porque o eleitor de Davi Davino e dos demais candidatos votaram pela renovação. E o candidato que se posicionou para renovar em Maceió foi o JHC. O Alfredo Gaspar se posicionava se posicionava como a continuidade do governo Rui. Ele ia preservar o que tinha de bom e melhorar o que estava errado. Mas o Gaspar. Fundamentalmente, o Alfredo Gaspar, ele se posicionava como situação. E o candidato que se posicionava como a renovação foi o JHC. Por isso que a maioria daqueles votos que votaram pela renovação, carreados para o JHC. Mas aquela votação não é assim, do JHC. É o eleitor que votou contra a Rui, que votou contra o Renan e queria a renovação. Em Bateguara, Gel trouxe uma candidata que colocou o seu nome, né? Foi um apêndice de maneira positiva, que ajudou e contribuiu para a eleição, Neia do Gel. Até quando isso vai dar certo? Neia do Gel, Rodrigo do Leno da Laje, por aqui não pintou muito, seria o Vitor de Zéa, mas o Zéa teve a oportunidade de ir para a urna. Bem, quando a liderança política tem um capital político muito forte, tipo essas lideranças, Leno da Laje, que foi prefeito 1, 2 vezes, 3, 4 vezes, o prefeito Gel, que fez uma boa gestão, uma gestão bem avaliada na primeira, renovou o mandato, saiu com índices estratosféricos de aprovação, 80% de aprovação. Essas lideranças conseguem carregar esse apoio para determinados os candidatos que apoiam. É natural isso, né? Como é natural também, quando há um desgaste, ninguém quer o apoio de prefeito que esteja muito desgastado, né? Então, o prefeito Gel, ele é esse tipo de liderança que consegue carregar esse capital político dele para a candidata. Ele fez isso muito bem. Para você ter uma ideia, Ivan e caros internautas, o prefeito Gel revelou quem era a candidata, o candidato dele, na convenção. Até a convenção,
as pesquisas que fazíamos em Bateguara era: você vota em fulano, cicrano ou no candidato de Geocruz. E já naquela época, o candidato de Geocruz, que ninguém sabia quem era ainda, se especulava se era um, se era outro, que era aquele que recebeu o apoio, já tinha na casa de 30% de intenção de votos. Então, assim, é muita confiança no capital político do prefeito. Mas também não foi uma disputa muito fácil, né? No final, o pessoal deu um gás muito grande ali e conseguiu elevar a segunda colocada a apenas 10 pontos da primeira colocada, da candidata do Geocruz. Mas ele se firmou enquanto liderança, é uma liderança inconteste naquele município, e os eleitores queriam mesmo era votar no prefeito Gel, como não podiam votar na candidata dele. Me revela uma coisa, como é que o Kio sai do inferno para o céu? Ele estava com um índice de rejeição fortíssimo e de repente comeu a chamada boia na linguagem popular. Pois é, fizemos uma pesquisa em julho e aquela pesquisa já indicava uma recuperação na imagem, na aprovação da administração do prefeito Kio. Foi com obras, Ivan, né? Com obras. E principalmente o fator calçamento. União dos Palmares é uma cidade ainda muito pobre em infraestrutura, né? Em saneamento, em pavimentação. E o prefeito Kio, né, estabeleceu 4, 5 bairros na cidade, populosos, para iniciar obras nesse último ano. E essas obras conseguiram reverter a desaprovação que ele tinha. Foi calçamento na Santa Fé, calçamento no Santa Maria Madalena, calçamento no Padre Dono, calçamento na Usina Lajinha. Iniciou, bem próximo do dia da eleição, calçamento no Roberto Correia de Araújo. Inaugurou a Praça da Luz lá no Robertão, fez praças ali na cidade. O calçamento do cemitério da Barra do Canhoto. Nem sequer escapou, né? Essas obras, entendeu? Essas obras, elas mudam a percepção do cidadão, do eleitor. Porque o cidadão saiu do barro, da lama, para uma rua pavimentada, é uma melhoria substancial nas condições de moradia do cidadão. E o prefeito, muito espertamente, conseguiu, graças a essas obras, as obras balizadas que ele espalhou pela cidade, reverter a desaprovação e conseguir a aprovação de 50%, e desses 40% do eleitorado votou nele. Houve erro do ZA, de Sebastião de Jesus, para não derrotar Kio de Freitas? Onde eles erraram? Eu costumo dizer que a eleição do prefeito Kio foi graças ao vice-prefeito Zé Alfredo, né? Quando ele não conseguiu aglutinar o grupo em torno dele e manteve a postura de apoiar o nome dele, né, crendo ele que conseguiria, caso não conseguisse a certidão, carregar os votos que tinha, que se apresentava para o filho, né, mesmo sem esse histórico de liderança que eu falei, de ser prefeito, renovar mandato, sair com boa aprovação, né, ele conseguiu que a oposição se fragmentasse. Tivemos Sebastião, tivemos Tita, tivemos Sérgio, tivemos Silvani, e não havia uma liderança, não é, em conteste que aglutinasse esse grupo. À medida que a oposição se fragmentou, facilitou a eleição do prefeito Kio, que conseguiu 40% dos votos e, graças a essa fragmentação, ser eleito prefeito. Estamos conversando com Mário Bispo, diretor-geral do Instituto de Pesquisas, ou de Pesquisa Data Census. 2020 foi o ano do Data Census porque bateu e bem em todos os locais que os seus pesquisadores atuaram. Nosso índice de acertos foi em 98% dentro da margem de erro das nossas pesquisas, né? Então, apontamos com antecedência a vitória com folga de JHC no segundo turno, né? A ida dele para o segundo turno, no primeiro turno. Fizemos pesquisas esse ano em 4 estados: Alagoas, Pernambuco, Bahia e Sergipe, né? E em todas essas cidades, né, os resultados... Eu soube que o Data Census foi até para o Rio de Janeiro? Desculpe. Eu soube que o Data Census foi até para o Rio? Foi. Fizemos a nossa intenção, né, para as próximas eleições é expandir para o Nordeste e atender outros estados do país. Prefeituras que vocês acertaram, desculpe. Prefeituras que o Data Census... Delmiro Gouveia, Cravou. Costa. Cravado. Desde o início da eleição, sabia que Giane era eleita.
São Miguel dos Campos, apontamos o resultado lá com o prefeito eleito, né? Porto Calvo, Maceió, União dos Palmares. Aqui na região fizemos pesquisas na maioria das cidades, né? União, Bateguara, Branquinha, né? Santana do Mundaú. Acertamos. Murici também? Murici também. Messias? Messias, não fizemos pesquisas em Messias. Matriz do Camaragibe? Matriz do Camaragibe. Colônia Leopoldina? Colônia Leopoldina. Viçosa. Agora, todos esses municípios você cravou? Viçosa e São Miguel dos Campos era uma situação interessante, era uma situação parecida com a União dos Palmares. Não apostaram no George lá? O irmão do Zé Clemente, aqui de União? O George, fizemos pesquisa para o George e apontamos que ele ia ganhar a eleição. O prefeito, com avaliação média, tanto de São Miguel dos Campos quanto de Viçosa, e a oposição dividida com duas candidaturas fortes. Então, nesse cenário, é provável a vantagem do prefeito, mas em São Miguel dos Campos e em Viçosa, apontávamos que quem ganharia seria um dos candidatos à oposição, no caso João Vitor em Viçosa, né, mesmo como prefeito disputando o mandato e a oposição dividida, assim como em São Miguel dos Campos, no Pedoca, prefeito disputava a eleição, e o George e o da família Fernando, o irmão do Joãozinho, aliás, família Pereira, no Joãozinho Pereira, disputava também forte aquele mandato. Mas mesmo assim, o George pela oposição e o João Vitor pela oposição conseguiram ganhar a eleição dos prefeitos que disputavam o mandato. Portanto, voltando à União dos Palmares, não há o que chorar. Não. Deu uma lógica. Veja só, eu acho que o feeling para um político é muito importante. Ele sente ali no contato com o eleitor, se vai crescer, se vai ganhar, como é que está o processo. Ele sente quando vai para a rua. Mas o instrumento das pesquisas é um instrumento que ele não pode prescindir de forma nenhuma. Não é? Ele tem que ter os dados para comprovar o feeling dele, para comprovar o sentimento dele. Eu acho que falta isso em algumas lideranças locais aqui. Né? Aproveitar mais esse instrumento, né, para potencializar as suas possibilidades de vitória, né, ou de crescimento na eleição. Faltou isso, isso é muito importante. Daqui para frente, esse é um instrumento que deverá ser usado tanto na eleição quanto para avaliar os mandatos. Eu acho que é fundamental que o prefeito avalie como é que está a sua gestão para ir melhorando e ajustando causas possíveis de uma derrota e um desgaste que lá na frente vai impactá-lo. Até agora eu só citei 3 candidatos. Kio, que venceu, ZA, terceiro colocado, e Sebastião de Jesus, que foi a surpresa. Com relação à professora Silvani, foi uma semente plantada ou ela pintou como coadjuvante diante desse processo? Silvani, Sérgio e o vereador Tita, né, a gente poderia classificá-lo como as candidaturas mais ideológicas, né? Principalmente Silvani e Sérgio. Silvani disputavam a eleição, disputavam um eleitor mais conservador, que se identificasse mais com o presidente Bolsonaro, com essa vertente mais conservadora. O Sérgio, ao contrário... O general Mourão, né? O general Mourão, que ela citava muito o apoio, disputou pelo partido do Mourão. E o Sérgio disputava esse eleitor mais à esquerda, um eleitor identificado mais progressista. Mas que não conseguiram, a partir dessas bases, crescer para ser uma liderança, efetivasse como lideranças políticas. E a debandada do Cassimiro prejudicou o Sérgio? Não, porque o Sérgio teve a mesma votação do Caju, praticamente. E o Caju tinha muito mais estrutura, né? O Sérgio foi um corajoso, porque ele praticamente carregou sozinho aquela campanha, né? Porque o partido tinha um grupo de candidatos a vereadores reduzido, vem de uma situação de desgaste muito grande, e o Sérgio sustentou a bandeira e sozinho, inclusive sozinho mesmo, porque até o vice ficou pelo caminho, né? Levou a campanha. E ele teve a mesma votação de Caju, que era outra estrutura, tinha o apoio do senador, né? Tinha um partido mais estruturado, um grupo de vereadores maior, e teve a mesma votação. Então, Sérgio, Silvani, Caju, candidaturas mais ideológicas que não conseguiram avançar além de suas bases. A eleição de Areski
Freitas, o Quil, foi uma zebra? Não diria que foi uma zebra. Para quem conhecia os dados, diria que foi um acerto político do prefeito. O prefeito conseguiu superar-se, né? Conseguiu reverter toda aquela situação negativa graças a obras pontuais que ele... Olha só, o prefeito ele tinha os dados, tinha os números, ele sabia onde estava bem, sabia onde estava mal, sabia o que fazer para reverter a situação. Fez, pronto. Então, foi muito mais em conta, foi muito mais do processo, do momento, daquela situação de disputa, da fragmentação da oposição, do que mesmo uma zebra. Não foi zebra, não. Eu quero lhe agradecer pela participação aqui dentro do blog apalavra.com, com a série de entrevistas que nós estamos realizando nesse bloco chamado Subindo a Ladeira. Ivan, muito obrigado, um abraço a todos, estou à sua disposição. Só agora eu entro em cena, hein? Para dizer que o nosso próximo convidado será o Sebastião de Jesus. Forte abraço, até lá, hein?